Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo, povo abençoado. Que a graça do Senhor venha sobre a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora são exatamente 9h59 da manhã, quarta-feira, 21 de janeiro. Que o Senhor venha continuar abençoando a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos bater um bate-papo junto com o pastor Fábio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje tem uma palavra que Deus tem falado em meu coração, que é quando o propósito não aparece, mas Deus continua presente. E aí, você sabe e entende o que é propósito? Você já parou para pensar e analisar e refletir sobre o propósito de Deus em tua vida? Então vamos tentar bater um bate-papo hoje e tentar se alinhar, entender um pouquinho sobre isso aí, o propósito de Deus para nossas vidas. Então muita gente acha que o propósito é algo grande, visível, extraordinário. Olha para a própria vida, vê rotina, lutas, contas, cansaço e conclui: acho que não tem propósito. Esse aí é o pensamento de algumas pessoas, mas isso é um engano comum. Isso acontece com muitas pessoas, mas na Bíblia o propósito quase nunca começa no palco, começa no escondido. Podemos ver também a vida de Jesus, né? Passou cerca de 30 anos no anonimato antes de começar o ministério público. Também podemos ver a vida do rei Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido rei e voltou para o pasto. Também podemos ver, né, o nosso governador, né, José do Egito. José recebeu sonho e foi parar na prisão. Nada disso era perda de tempo, era formação. Então, se você hoje pensa que o que você está passando, que aquele propósito ao qual Deus colocou em tuas mãos, e você chegou no momento da sua vida, no momento de tais situações, e está falando assim que é perda de tempo, não é perda de tempo. Somente é uma era de formação. Lá em Provérbios capítulo 16, 9, meus queridos, abram comigo, sem perca de tempo, né? Pode ir devagar. Provérbios capítulo 16, 9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Então, repara, Deus, ele dirige não só destino. Passo é pequeno, diário, repetitivo. Então, propósito se constrói assim: passo e pequeno, diário, repetitivo. Então é assim que Deus, ele age em nossas vidas. É assim que Deus, ele faz com que possamos caminhar com ele todos os dias. Por que sentimos então vazio mesmo crendo em Deus? Você já se fez essa pergunta? Por que sentimos vazio mesmo crendo em Deus? Sabe por quê, meus queridos? Porque às vezes estamos vivendo para agradar expectativas, não convicções. A gente faz o que esperam da gente, o que dá retorno rápido, o que evita conflito, mas o coração sabe quando está fora do eixo. Não vive para agradar pessoas. Não faça algo o que esperam de você. Não faça algo que dá retorno rápido, mas que você possa
agradar somente a Deus. Quando você agrada a Deus, você pode ter certeza que as coisas naturalmente acontecem. As bênçãos, ela que tem que seguir, não você correr atrás das bênçãos. Saiba de uma coisa, quando entendemos que temos que esperar o tempo de Deus sobre as nossas vidas, talvez você tenha orado e ainda não chegou aquilo que você tem pedido a Deus, e anos você está orando, mas quando chegar, pode ter certeza, vai ser algo sólido, algo seguro, algo que vai se eternizar para a tua vida de geração em geração e vai deixar legado. Então saiba disso. O Eclesiastes vai falando, capítulo 3:11, vai falando assim, algo profundo. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Então, meus queridos, este vazio não é defeito. É saudade de Deus, é sinal que fomos criados para algo maior do que sobreviver. Vemos que a nossa caminhada, ela tem que ser algo viva. Assim como diz, né, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela é apta para discernir as intenções, e ela corta entre a junta e medula. Então, nós temos que entender que essa palavra viva em nossos corações, que está lá em Hebreus capítulo 4:12, não falei inteiro o versículo, mas é bem conhecido. O que eu quero dizer com isso? Que assim como a palavra é viva, Deus ele também nos convida para entender que temos que viver, não sobreviver. E quando nós vivemos para Deus, estamos mostrando que há vida em nós. Sabe por quê? Porque há um pedaço de Deus em nós. É Ele que nos deu a vida. E algumas pessoas estão sobrevivendo, está lutando para sobreviver, está lutando para conseguir chegar lá. Mas o que eu quero dizer, não é questão de lutar para conseguir, é questão de entender, de confiar, de ter fé, que você já chegou pela fé. Compreende? Quando você sobrevive, você faz com que esta fé que deve ser gerada em ti, que deve ser movida através da palavra que é viva sobre a tua vida, ela venha se ofuscar e que você venha ficar desanimado por não conseguir chegar no tempo ao qual, aos teus olhos humanos, você já, em teu pensamento, já tem dito, eu já deveria estar lá. Mas pela fé, quando nós cremos em Deus, nós já estamos lá, já estamos vivendo pela fé. Então é isso. Propósito não é cargo, o propósito é direção. É você entender que você já está no caminho, que você tem uma direção a seguir. Você não sabe exatamente o que vai fazer no futuro, mas pode saber como viver hoje. É isso aí, meus queridos. E como, Pastor Fábio, eu posso saber como eu vou viver hoje? Com fidelidade, sendo fiel a Deus, com integridade, íntegro. Você lembra daquela parte da Bíblia, no capítulo de Jó, a qual Deus, ele testemunha de Jó, quando o diabo se apresentou diante de Deus, e Deus testemunhou da vida de Jó, da integridade, íntegro, reto, se desvia do mal. Você pode também saber viver hoje com amor. O amor tudo suporta. O amor não arde ciúme. O amor não é avarento. Você pode saber como viver hoje com dependência de Deus. Entender que você deve se entregar 100%
a esse Deus maravilhoso. Quando isso está alinhado, o propósito vai se revelando aos poucos, meus queridos irmãos. Por isso lá em Salmos capítulo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, entrega vem antes da clareza. Talvez na tua vida, nesse momento, as coisas não estão claras. A visão não está enxergando mais ou menos, não tem foco, né? Você não está conseguindo focar, ter foco em algo com certeza, com clareza. Mas você deve entregar, entrega sem medo, confia vem antes da resposta. Quando você confia, a resposta ela vem. Você já viu, ou já fez isso quem tem filho? Quando tem um filho pequenininho, se você colocar ele em cima de uma mureta e você falar, vem pro papai, pula. O que ele vai fazer? Ele vai pular porque ele ainda não tem aquele instinto do medo. Mas só que ele vai pular porque ele está vendo você, ele confia em você. Assim somos nós diante do nosso Pai, nosso Criador. Deus, ele quer que nós se entregamos a Ele com clareza e confiamos a Ele para que possamos receber a resposta. Eu gostaria de fazer algumas perguntas que vai ajudar você a alinhar o coração. São perguntas para responder rápido, mas para orar sobre elas. Então preste bem atenção. A primeira é: o que tem roubado meu entusiasmo pela vida? A segunda é: o que faço apenas por obrigação, sem sentido? A terceira: em que momento sinto paz mesmo cansado? E a quarta: o que Deus já me confiou hoje antes de me dar algo maior? O que eu quero dizer para você, meus queridos, é que Deus costuma revelar o próximo passo, não o mapa inteiro. Talvez você está querendo um mapa inteiro, você já quer já, né? Ou seja, com outras palavras, com uma frase que é de bem de costume, né? Uma frase não bíblica. Deus, ele está te ensinando a pescar. Ele não está te ensinando como pegar o peixe. Ele só está te ensinando, vai, ó, pesca aí, ó, é assim que pesca. Mas quem vai pegar o peixe é você. Ele te ensina a jogar um anzol, né, na lagoa para pegar o peixe. Mas isso depende de você, daquilo que você observou que Deus tem te mostrado e te ensinado. Feche seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração por você. Papai querido, todos nós temos um propósito, ó Deus, em nossas vidas. Aqui, como nós falamos hoje de manhã, o propósito ele tem que ser vivido. Assim como nós falamos que devemos entregar e confiar primeiro para que o Senhor possa nos dar a resposta. Talvez nessa manhã pessoas estão pedindo resposta de Deus. Talvez pessoas nessa manhã estão sufocadas pelas afrontas de Satanás, pelas injúrias que o diabo tem usado pessoas para blasfemar contra o nome delas, tentando acabar com o ministério, tentando acabar com a vida familiar. O diabo ele tem destruído muitas famílias, ó Deus. Tem desanimado muitas pessoas dentro das igrejas. Pessoas não têm entendido o verdadeiro propósito de Deus na vida delas. Mas que nesta manhã de quarta-feira
que a luz venha resplandecer sobre cada vida. Venha brilhar, Senhor. Aqueles que não conseguirem enxergar a luz no final do túnel, eles venham começar a enxergar a luz no final do túnel. Aqueles que têm orado por vida financeira, vida familiar, conjugal, aqueles que têm orado pelo sonho que aos olhos humanos é impossível, que agora, papai, o Senhor venha mostrar e venha responder às orações deles, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de devocional. Abençoa as vidas, Senhor, que vão estar assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até logo.